A gente está aqui recebendo as pessoas, começando. Bom, começar a gente apresentando, né, a equipe do Visual Trio, né, que sou eu, o Rafa, a Luciana. Oi, Rafa. Oi, Luciana. E a Florentine, também aí de Floripa, representando o Visual Trio. Eu estou falando agora de Recife, né? Então a gente está aí já distribuído, né, para esse Brasilzão. E estamos aí com a nossa anfitriã do nosso curso de pensamento visual, que é a Heloísa, do Copiloto Coworking, lá de Brasília. Hello. Bom, então, para começar, né, eu acho interessante a gente falar, assim, por que do pensamento visual, né? Então, quando a gente fala de pensamento visual, né, a gente está falando disso aqui, né? Essa frase aqui eu gosto bastante dela, assim, né? Que é uma frase da 3M Corporation, que eles dizem que o cérebro processa informação visual 60 mil vezes mais rápido que a informação textual, né? Então, acho que já fica aí um grande porquê, né? E para buscar muitas respostas e ferramentas, né? E começa a falar um pouco das etapas do pensamento visual, né? Basicamente, a gente poderia estruturar esse pensamento visual em quatro etapas. Seria a parte de você olhar, enxergar, imaginar e comunicar. A parte de olhar, né, esse momento, seria o momento em que você começa a coletar e filtrar informações. Então, é um processo também exterior, né, de você olhar para fora. A segunda etapa seria a etapa onde você começa a enxergar os elementos que você observou, que você olhou primeiramente, né? Que é o momento em que você começa a selecionar e agrupar informações. Então já é um momento, o enxergar é um momento mais interno, né? Um processo que ocorre internamente. E vai para a terceira etapa, que é a etapa do imaginar, que aí é o grande foco do nosso trabalho, né? Enquanto pensamento visual, enquanto visual trio e ferramentas de visual thinking, né? Que é a gente começar a enxergar o que não está visível, né? E a gente faz isso a partir da imaginação. É aquela coisa mesmo do resgate até da nossa infância, né? De despertar o potencial criativo a partir da imaginação. E a última etapa nesse processo seria a etapa de comunicar, né? Que é o momento em que você vai expressar, você vai ter alguma atitude desse processo, né? De olhar, enxergar e imaginar. Então, comunicar é quando você entrega, manifesta alguma coisa a partir desse processo, né? Então, aqui a gente tem esse esqueminha, né? Desse processo de olhar, que já é um esquema utilizando um pouco desses recursos visuais, né? Aqui eu já poderia dizer que isso daqui seria uma espécie de facilitação gráfica do que eu acabei de falar para vocês agora, né? Esse olhar como uma coisa externa, né? Que essas setinhas estão indicando aqui, e o enxergar como uma coisa interna, né? E ao mesmo tempo, essas coisas elas funcionam como um ciclo, né? Elas vão se repetindo. O imaginar como um outro processo e o comunicar como uma coisa mais que acaba sendo a coisa mais óbvia, né? Mas tem uma coisa bem interessante para a gente falar assim desse processo, que é o fato de que quando a gente faz esse processo de olhar, enxergar, imaginar e comunicar, a gente está muito acostumado a olhar para o comunicar, né? Para a parte da comunicação, porque a comunicação é a parte que mais chama atenção mesmo. Mas se a gente for parar para prestar atenção, existe todo um processo antes desse momento do comunicar, né? E é justamente esse processo, da forma como a gente pensa, que a gente trabalha com as ferramentas de Visual Thinking. Aí daí a gente vai ver que tem várias ferramentas, tem várias técnicas que se pode trabalhar. Existem algumas bem conhecidas, como, por exemplo, mapa mental,
ou facilitação gráfica que está ficando cada vez mais divulgada, mais difundida. Então, o que a gente trabalha no curso é isso, na verdade, né? Formas de despertar o potencial criativo, né? De liberar a criatividade e tornar esse processo aí de uma maneira não só mais fluida, mas mais consciente também, né? A gente saber o que está acontecendo. Essas questões... Gostaria de chamar a Lu aí, para a Lu falar um pouquinho sobre as aplicações do pensamento visual, né? Como eu falei, tem várias formas, então gostaria de chamar a Lu para ela compartilhar um pouco sobre algumas aplicações. A gente conversa bastante no nosso Visual Trio, né, que as ações são muito diversas, né, para o pensamento visual, e algumas a gente já está mais familiarizado. Por exemplo, o que a gente chama de facilitação gráfica, quando vai uma pessoa num evento, em alguma palestra, e começa a fazer um registro gráfico, também é conhecido como registro visual, e também já pode ser compreendido como facilitação gráfica, quando esse registro, ele vai facilitar a compreensão daquelas imagens. Então, além de ser como se fosse um resumo e apenas um registro, a facilitação gráfica, ela vai um pouco além, porque a partir do momento em que você compõe melhor e mais visualmente o seu texto, e o que está sendo falado, experienciado ali naquele grupo, você facilita a compreensão das pessoas, tanto naquele momento como depois, porque aquele material pode ser fotografado e depois pode ser compartilhado, então é uma forma de você facilitar o conhecimento. Uma das formas também de falar sobre o pensamento visual e as pessoas que trabalham com isso são pessoas que são facilitadores de conhecimento. Dentro do exemplo aqui, eu não sei se o Rafa está conseguindo, se vocês estão vendo, mas ele está compartilhando uma imagem que tem vários tipos de lettering, né? Lettering são essas formas mais desenhadas de você trabalhar as palavras. Então, só para vocês verem que já é uma brincadeira que a gente faz usando palavras e forma de desenhar essas letras de um jeito diferente, e associando essas palavras com alguns ícones, você ativa melhor a compreensão, né, daquilo que você, da informação que você está querendo passar. Além dela ficar uma informação mais interessante. Então, já emendando um pouco nessa coisa das aplicações, de ver que, assim, uma outra forma de aplicar o pensamento visual é se você, por exemplo, tem um projeto pessoal, se você tem um negócio e você usa as mídias sociais para divulgar, né, para fazer um movimento em cima do seu negócio. Quando você consegue sintetizar aquilo que a informação que você quer passar com palavras ou uma frase que tem muito significado e associa essa palavra ou essa frase com ícones, com imagens, com desenhos, a informação chega de uma forma mais interessante para o público, para as pessoas. Então, uma outra forma de aplicar o pensamento visual também seria você criar essas peças associando os letterings com ícones, né? Um outro exemplo que o Rafa está passando aí também na tela, apesar que para mim não fica como principal, mas eu estou vendo aqui que ele tá compartilhando, é o mind map, né, ou o mapa mental. Uma forma que também se aplica bastante, né, o pensamento visual, é quando você, por exemplo, quer organizar uma ideia ou as suas próprias atividades a partir de um mapa mental. Você coloca, por exemplo, você no meio, que pode ser só o seu nome, mas pode ser até um desenho de você, algum ícone que te representa, uma coisa assim. E aí você vai puxando daquele centro áreas, né, de atuação que você está envolvida, e para cada braço desse, né, como se fosse um galho de uma árvore, você vai bifurcando e vendo tudo que compreende aquele galho. E aí, no final, você consegue ter como uma fotografia ampla de várias coisas que você, por exemplo, está envolvida ao mesmo tempo, ou de várias áreas da sua vida que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma outra aplicação do pensamento visual é você conseguir criar mapas
tenha uma visão sistêmica de algo que você não conseguiria enxergar, por exemplo, só fazendo uma lista, escrevendo ou tentando pensar, ou tentando se organizar. Então, é uma forma também de você organizar seus projetos, né? E isso também pode ser aplicado em empresas, em grupos de trabalho. É um exemplo de facilitação gráfica de uma oficina de sociocracia. Então, no caso aqui, eu fiz umas 6 peças, essa aí está escrito parte 2, onde foram apresentados alguns gráficos, algumas palavras-chave, uns conceitos, e eu fui transformando isso numa forma mais visual depois, né? Então, isso aí já seria um exemplo do que a gente chama de facilitação gráfica. O interessante disso, por exemplo, a partir do momento que eu criei essa peça durante esse evento, esse workshop, depois, o facilitador pegou essa peça e ele está usando esses bloquinhos, né, de imagens e conceito na apresentação dele, no próximo PowerPoint dele. Ele recorta essas imagens e usa elas para poder... ele modificou todo o material gráfico que ele tinha de apresentação a partir dos desenhos que eu fiz depois do workshop que eu participei. Então, às vezes, você, num primeiro momento, você pode fazer um registro visual e depois criar, né, ícones e tal, e depois fornecer esse material para o facilitador, né, ou se você, aí uma outra aplicação que eu já ia dizer, se você é uma pessoa que dá workshop, você é um facilitador de cursos, né, até um professor. Uma aplicação muito interessante do pensamento visual é você conseguir criar os seus slides de uma forma muito mais interessante, né? Deixa eu ver aqui qual que é o próximo exemplo. Você mostra aí, Rafa? Isso. Esse aí é uma peça muito interessante que foi desenvolvida pela Flor e pelo Henrique, o companheiro dela. Eles têm um curso que se chama CRI Engajamento. Eles são facilitadores desse curso e é um curso que forma facilitadores. E aí, dentro do conceito do curso deles, eles dizem, então, que uma facilitação, né, uma forma de você ser professor, né, de um determinado assunto, você pode conduzir essa atividade de várias formas. Então, a sua energia, ela pode ser mais ativa ou mais reflexiva, a sua experiência de conteúdo, ela é mais teórica ou experiencial. Então, cada item desse, ele passou a ser um controle de você avaliar, será que a minha energia está mais ativa ou será que ela está mais reflexiva nesse momento? Então, isso foi uma peça gráfica desenvolvida para trabalhar um conceito que é passado nesse curso. E além de você usar essa peça visual como uma forma de compreender melhor e visualizar melhor o conceito, depois você pode usar isso para realmente medir, né? Você pode criar uma peça com um ímã e que você consegue ir mexendo esse botãozinho, né? Para dizer, olha, nesse momento eu estou numa atuação mais ativa, falando um pouco mais de teoria, né? Estou com o controle mais apertado, porque só eu estou falando, enfim, é um exemplo de como que ela aplicou. Então, foi um exercício de pensamento visual. E esse próximo exemplo que o Rafa está passando, que é muito legal, que é o Caderno da Flor. E essa é uma reunião que a gente fez para desenvolver, né, o curso do pensamento visual. A primeira vez que a gente ofereceu esse curso, a gente fez 3 workshops. Então, a gente foi planejando, fazendo a reunião, enquanto isso ela foi registrando. E saiu essa peça super legal de visitar, super compreensiva, que é um resumo de tudo que a gente falou, enfim. Bem interessante. E, por último, tem mais um exemplo aqui de aplicação, que é uma facilitação gráfica que o Rafa fez, que ele pode, acho que, ler para vocês a peça. Beleza. Na verdade, gente, essa aplicação aqui, ela foi bem interessante, porque foi de uma empresa, na verdade, né? E eles queriam, na verdade, explicitar de uma maneira mais lúdica qual que era o problema que o cliente deles, sei lá, que o usuário deles passa, né? Então, como eles falam sobre uma questão que envolve neuroeconomia, então eles tinham um problema um pouco complexo de explicar para as pessoas. Então, a minha missão aqui era meio que transformar esse problema complexo
de uma forma mais simples, né? Comunicar isso de uma maneira mais simples. E a partir do processo de facilitação visual, a gente começou a ver que existia toda uma questão de uma dor emocional, uma frustração ligada à pessoa que passa pelo problema, né? Então, a gente foi bem interessante, porque o processo de pensar visualmente fez com que os próprios gestores do negócio, da empresa, visualizassem coisas que eles não tinham visualizado antes, quando eles pensavam no problema, né? Então, eu sempre falo dessa facilitação, porque ela serviu até como uma espécie de consultoria, assim, de negócios, sei lá, tipo, para a empresa, no caso, né? Então, algumas das vantagens, né, de trabalhar essa questão do pensamento visual é justamente da gente ter tanto uma melhora na qualidade da comunicação, né, como não só da forma como a gente comunica, mas na forma como a gente transmite conhecimento também, né? Porque dependendo da área que você está trabalhando, se é numa área mais de negócio, você está falando de produtos ou serviços, ou pode ser também pensando numa área mais acadêmica, se você está pensando, sei lá, em como comunicar o valor do conhecimento que você está passando para, sei lá, na relação alunos-professores. Então, os campos de atuação, né, quando você começa a estimular a criatividade, eles são muito variados, porque a criatividade é, no final das contas, a atividade que move tudo que a gente faz, né, em qualquer área do conhecimento. Bom, a Heloísa fez uma pergunta aqui, né? A gente tem que saber desenhar para fazer facilitação visual? Bom, é bem legal a tua pergunta, Heloísa. Primeiramente, porque essa é a pergunta que a gente mais escuta. Aliás, na verdade, nem tanto essa pergunta. A gente escuta muitas pessoas falarem: mas eu não sei desenhar. Tipo, isso não serve para mim, sabe? É o que a gente mais a gente está cansado de escutar. E é bem interessante porque a gente começa a perceber que o foco da questão do visual thinking, das ferramentas de pensamento visual, não é só na comunicação, né? A gente mostrou muitas peças para vocês que estão estruturadas, que seguem todo um alinhamento, né? Então, é bem interessante porque o que a gente trabalha é bem mais do que o comunicar, né? É a forma como a gente pensa. Então, respondendo a tua pergunta, Heloísa, não é necessário saber desenhar. E justamente o nosso curso não é para desenhistas, não excluindo os desenhistas, claro, os desenhistas são muito bem-vindos, mas o que a gente acredita é que a criatividade não é um dom de pessoas exclusivas e de pessoas seletas, sabe? A gente acredita que criatividade é uma habilidade. Então, o que a gente oferece com o curso de pensamento visual são formas de a gente estimular essa habilidade. Estimular a criatividade, formas de desbloquear, conhecer formas de fazer mais fácil, mais simples. A gente vai apresentar para vocês o framework de curso. Aqui está nosso site, curso de pensamento visual, né, apresentado pelo Visual Trio, que sou eu, Sidan, a Florentine e a Luciana. Então, uma das coisas que a gente foca bastante é nessa coisa da jornada, né? A gente trabalha o curso não só como uma proposta de um conhecimento técnico que você vai adquirir, ou técnicas que podem melhorar seu rendimento no trabalho, reuniões, projetos, mas também a gente acredita muito que o conhecimento, quando ele está atrelado a um desenvolvimento pessoal, ele toca ainda mais as pessoas. Então a gente trabalha com o modelo da jornada do herói, né? Para quem não conhece ainda a jornada do herói, é uma forma de contar histórias, falando bem simples, é uma forma de contar histórias de uma forma envolvente, né? Onde o herói é a pessoa, é você, é a pessoa que tá participando da jornada junto com a gente. Então, a gente divide a nossa jornada do pensamento visual em 3 etapas, né? A primeira etapa é a imersão, que é o momento onde a gente vai perceber o porquê do visual thinking, né? O nosso principal objetivo é responder essa pergunta. Bom, por que a gente está tratando disso?
quais as possibilidades de aplicação disso, e daí a gente vai aprofundando e vendo até para cada área do conhecimento, para a necessidade também de cada pessoa, para o seu projeto, para a sua vida, para o seu trabalho. A segunda etapa é a etapa onde a gente entra no que a gente chama de aventura, né? Que a gente chama de descobrindo a sua linguagem visual, né? Que é o momento onde a pessoa, a partir do momento em que ela conhece essas técnicas de pensamento visual, ela começa a desenvolver a própria forma dela de comunicar, né? A pergunta que a Heloísa falou, ela é bastante pertinente, porque é exatamente isso, sabe? O momento que a gente chega para trabalhar é esse, onde a pessoa vai estar capaz de, com as técnicas de visual thinking, desenvolver a forma dela de comunicar visualmente o que ela quer comunicar. E a gente tem a terceira etapa, que a gente chama de transformação, né? Que é um momento bem interessante, assim, que a gente... as pessoas ficam muito ansiosas, geralmente, por esse momento. A gente chama ele muito de encontro com a tecnologia também, porque é o momento em que a gente mostra uma variedade de aplicativos e de recursos tecnológicos que você pode utilizar para fazer isso, ou de uma forma melhor, ou de uma forma mais rápida, ou de uma forma mais fácil. Então, bom, a gente está na era digital, né, imerso, então não faltam recursos para trabalhar com pensamento visual, para trabalhar com registro gráfico, para editar, fazer melhoria de imagens. Então, essa é a jornada, né, que a gente trabalha, que eu acabei de apresentar para vocês. E o material pode ser editado depois? Bom, e daí a gente, então, faz esse chamado para vocês, né? No dia 19 de novembro, a gente vai estar ministrando a primeira edição desse curso de Visual Thinking, a gente chama de pensamento visual, né? Até com o objetivo de abrasileirar mais a coisa, né? Valorizar também, né, o que se produz aqui no Brasil em termos de criatividade. Então, dia 19 de novembro, né, é a data que a gente tem aí no espaço, no Copiloto Cowork, em Brasília. Então, a gente está bastante feliz aí de receber vocês no Hangout, o interesse de vocês. E eu queria propor para quem está agora online no Hangout, teve algumas pessoas que entraram durante e ainda não deram um alô e tudo mais. Queria só ter um alô de vocês para saber se está todo mundo aí, porque eu queria propor uma atividade para a gente fazer junto. Uma atividade que a gente chama de desbloqueio da criatividade. Então, quem tiver aí, eu gostaria de vocês darem um alô aí. Beleza, gente. Rafa, você está me ouvindo? Tô. Só para te ligar aqui de volta, estou desligando um pouquinho o vídeo, porque aqui eu estou numa internet não muito garantida. Tudo bem. Eu vi aqui uma pergunta de um material pode ser editado depois, e aí a Flor respondeu aqui, né, que quando a gente usa ferramentas digitais é fácil de editar, e se for isso, né, realmente essa é a pergunta sobre a questão, por exemplo, você faz uma peça e eu tinha muita insegurança também de falar, poxa, eu vou ter que sair, fazer assim, na hora e ficar pronta e linda, né, se você faz ao vivo, tem esse medo, assim, né, de você, não vou conseguir apagar, não vou conseguir arrumar. E realmente, assim, para você chegar fazendo um ao vivo, é legal você praticar bastante, e depois você, quando for ter essa experiência, você já vai estar muito mais seguro. E aí tem uns macetes também, de quando você está fazendo uma peça manual para correção, para
para adaptar, às vezes, uma coisa que não era bem o que você queria que saísse, mas depois você vai transformando ela em outra. Então, tem uns macetes. Agora, com certeza, quando é digital, é perfeito, porque daí tudo tem Ctrl Z, tudo você arruma, tudo você mexe a escala, amplia. Então, uma das facilidades também, quando a gente entra já nessa etapa de olhar os recursos digitais que a gente tem, é de você poder ter mais flexibilidade, né, na finalização da peça e tudo mais. Não sei se era isso a pergunta, mas eu vi que ficou aqui, então... Beleza, Lu, acho que era isso sim. Bom, eu queria propor para vocês pegarem uma caneta, um papel, tipo, um material bem simples. Quem tiver aí à disposição, eu quero propor uma atividadezinha para a gente visualizar um pouco do que é essa coisa, né, do desbloqueio da criatividade, de como a gente pode trabalhar com caneta e papel, que são recursos muito simples, mas muito poderosos se a gente usa eles da maneira, sei lá, de maneiras adequadas para o que a gente quer fazer, né? Então, tem uma coisa que esse exercício ele é até um pouco engraçado, assim, né? Porque, por exemplo, se a gente chegar e perguntar para uma pessoa, olha, se eu perguntar para vocês assim, desenha para mim um passarinho, sabe? Aí você vai de repente dizer, poxa, não sei se eu sei desenhar um passarinho, ou a pessoa vai logo chegar e dizer, mas eu não sei desenhar, né? Que é o que a gente mais escuta, assim, na verdade. E como a gente falou no começo, realmente não precisa saber desenhar. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu estou aqui com vários, como é que se diz, vários gadgets, vários recursos tecnológicos, mas bom, compartilhar de novo a minha tela com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha área de trabalho. Eu tenho aqui eu tenho aqui a tela do meu iPad compartilhada com vocês agora. Não sei se vocês estão todos aí com ela, tá ok? Bom, esse exercício, né, dos pássaros é um exercício bem curioso. Eu vou fazer para vocês aqui, na verdade, uns rabiscos, ó. Vou fazer aqui, sei lá, 4 rabiscos para vocês. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a usar a minha imaginação, na verdade. Começar a usar a minha imaginação para encontrar onde tem um passarinho aqui, sabe? Rabinho do passarinho. Aqui vamos dizer que tem um olhinho. Aqui tem o bico. Perninha. Rabinho. Sei lá, vamos dizer que ele está com uma minhoquinha aqui na... Vamos dizer que esse passarinho aqui está um passarinho mais gordinho. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Né? Eu estou nada mais, nada menos do que fazendo aquele processo que a gente falou lá no começo. O processo de olhar, enxergar, imaginar e comunicar. Então, o que eu estou fazendo aqui é nada mais do que olhando para esse rabisco. Aqui tem um rabisco, né? Mas eu comecei a olhar e imaginar onde que tem um passarinho aqui, sabe? Comecei a pensar, onde que tem um passarinho aqui? Aí eu olhei, bom, eu enxerguei o olhinho aqui, o biquinho aqui. Então, eu quero propor para vocês, com essa caneta que vocês têm aí, essa folha de papel, fazer esse exercício do rabisco dos passarinhos. Vocês façam 4, 5, 6 rabiscos na folha de papel e depois vocês procurem os passarinhos. Vocês começam a imaginar e rabiscar os próprios passarinhos de vocês. Vocês topam? Já tem alguém mostrando aí na tela os rabiscos.
A Matilde está mostrando também os rabiscos, os passarinhos dela. Nossa, os meus muito feios. Heloísa também? Vamos lá ver ver os passarinhos da Heloísa. Estão de cabeça para baixo aí, você viu? Tá voando, sei lá. Tá meio voando esse daí. É porque eu dificultei os meus rabiscos. Mais um ali, ó. A Poliana, deixa eu colocar aqui, ó, os rabiscos dela pra gente ver. Olá lá! Dela tá profi. O propósito desse exercício é a gente estruturar, né, visualizar aquela coisa do olhar, do enxergar, do imaginar e do comunicar, né? Porque nesse exercício do passarinho, você faz um rabisco ali sem nenhuma intenção. E depois você começa a enxergar aquele rabisco, você começa a imaginar onde que pode estar, como que pode ser o passarinho, onde que tá os olhinhos? Ah, vou colocar o olhinho aqui em cima, o biquinho aqui, vou colocar o rabinho. Então, e daí você começa a comunicar o passarinho, né? Então, esse é um exercício muito interessante para a gente fazer esse processo da imaginação, né? Que está aqui, interno, na nossa mente, esse processo mental. Então, esse exercício dos passarinhos, ele é um exercício bem simples, né? Mas já bastante disruptivo, né? Porque, a priori, se eu chegasse para algum de vocês e perguntasse, olha, tu pode desenhar um passarinho para mim? Nossa, provavelmente você ia ficar, uau, mas, sabe, um passarinho é uma coisa cheia de detalhes e tal, como é que eu vou desenhar um passarinho? Então, vocês viram aí que, de uma forma bem simples, bem rápida, vocês desenharam vários passarinhos, na verdade. Numa folha de papel em segundos, assim, 30 segundos, sei lá. Então, o pensamento visual, ele é isso, né? Ele é essa forma de pensar de uma maneira não linear, né? Você consegue encontrar outros caminhos para chegar onde você quer chegar e comunicar o que você quer comunicar. Então, contextualizando, né, esse exercício dos passarinhos, é isso mesmo, né? Um exercício de desbloqueio da capacidade criativa, né, que todo mundo tem, todos nós temos. E a gente precisa treinar isso, né, para que isso flua cada vez de uma maneira mais natural, né, em tudo que a gente precisa, tudo que a gente faz, no nosso dia a dia, na nossa profissão, no nosso cotidiano. Daí eu queria também deixar agora um momento, né, chamar aí a Lu e a Flor, se elas quiserem dar alguma contribuição, ou deixar aberto também para as perguntas, né? Se vocês têm alguma pergunta, ficou alguma dúvida no que a gente explicou, no que a gente falou. Oi, Rafa. Eu acho que a Lu talvez saiu um pouquinho, mas eu queria só, né? A pergunta já chegou sobre essa coisa de não sei desenhar, essas coisas. Eu fico sempre brincando que também eu não sei desenhar. Não, pelo menos não como o Lu e Rafa, assim. Mas mais como o Rafa já falou várias vezes, né? É mais um jeito de pensar, de estudar informações durante uma reunião, por exemplo, né? Ele já mostrou o meu caderno, como ficou durante uma reunião nossa, assim. Tem nada a ver com saber desenhar bem, né? Só como você realmente ver, nesse sentido, escutar a informação e depois comunicar de novo num jeito para depois mostrar. E realmente facilita todo o processo de comunicação, facilita porque assim você mostra também bem claro qual é a visão de um grupo, o propósito de um projeto, por exemplo. Então, é um jeito super fácil de comunicar e realmente não precisa saber desenhar. Como o Rafa mostrou também durante o exercício dos passarinhos, você pode copiar também várias coisas. Uma coisa que a gente, durante o nosso curso, também mostra é como você pode pegar inspirações de internet, né? Até uma pesquisa no Google já vale, e ficar copiando em primeiro lugar. E depois você fica copiando e assim se inspirando em imagens mais fáceis
e assim desenvolvendo o seu próprio estilo. Isso é bem bacana também, que fazemos bastante, que não os desenhos, às vezes é a inspiração que você consegue achar fácil, assim. Eu vi que tem algumas perguntas também, Rafa, já aqui, é bem legal. Eu queria saber, assim, qual é a utilidade, quem utiliza mais esse método, assim? Que tipo de profissão, enfim, que vocês acham que pode ser utilizado em maior escala, assim? Legal. Pensando em área do conhecimento, né, pensando em área de atuação profissional, realmente o pensamento visual, como a gente falou, ele é bastante transversal, né? Você vai ter uma aplicabilidade dele em muitas áreas do conhecimento. Mas da experiência que a gente tem, o que a gente já percebeu foi um interesse muito grande em conhecer as ferramentas de visual thinking, de pensamento visual, da galera de arquitetura, por exemplo, da galera de design, da galera de publicidade, porque é uma galera que trabalha diretamente com essa questão da representação visual de conceitos, né? No próprio ambiente corporativo mesmo, né? Até a Heloísa tinha citado no começo que ela conhecia isso mais nesse ambiente corporativo, assim, porque realmente um dos pontos que a gente vê, assim, né, empreendedores, empresários, né, pessoas comentando, o potencial que existe é fazer o registro de reuniões, por exemplo. Um grupo de pessoas pararam e se reuniram ali para falar sobre um tema, sobre um assunto, sobre 10 assuntos. Então, você registrar isso otimiza de uma forma muito grande o tempo, né, desempenhado naquela reunião e diminui a quantidade de retrabalho, por exemplo, porque você não vai voltar a falar de novo daquele ponto, ou você vai ter um desenho, por exemplo, que te indica, a gente parou nesse ponto, então agora a gente começa a partir desse ponto, porque esse ponto a gente já resolveu. Então, esse trabalho de facilitação visual, de registro gráfico, enfim, tem vários nomes, vários tipos de aplicação específicos, ele é realmente bastante transversal. Bom, gente, então a gente já viu que teve algumas pessoas que já saíram também, várias pessoas participaram do exercício dos passarinhos, que foi bem legal. E nosso objetivo era esse, né? Fazer um bate-papo sobre o pensamento visual, né? A gente apresentar o nosso trabalho enquanto Visual Trio, né? Com essa proposta de levar o pensamento visual aí para Brasília, né? Compartilhar com a galera aí do Copiloto. Quando seria? A Matilde está perguntando quando seria este encontro em Brasília. Ah, sim. O encontro em Brasília, ele vai ser no dia 19 de novembro, né? Ele está agendado para o dia 19/11, que é um sábado. Seria um encontro de 8 horas, então de 9 às 18, né? Um sábado, um sabadão aí para a gente desenhar bastante, criar bastante, imaginar bastante, conhecer mais esse trabalho. Beleza, gente? Né, a nossa landing page é essa que a Flor acabou de comentar aí no chat, que é o manifesto55.com/pensamento visual. Lá tem a descrição do curso e tem todas as turmas abertas e as que vão abrir agora, né? A próxima é a de Brasília. Sim, pelo site pode fazer a inscrição direto. Então, embaixo no parte de baixo do landing page você vai encontrar todas as turmas e lá tem um link para fazer a tua inscrição. Bem fácil. Legal, gente. Valeu a presença de todos vocês e deixamos um abraço aí. Até mais. Até mais. Tchau.